Bom, então a gente vai continuar falando sobre o finalzinho, né, do que a gente estava falando na aula passada. A gente terminou a partir de independência entre variáveis aleatórias. E agora a gente vai falar um pouco sobre somas de variáveis independentes e a gente começou a falar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí na aula de hoje a gente vai terminar esse assunto. Bom, então vamos falar um pouco sobre... A gente estava falando sobre esperança e sobre variância de combinações lineares. Né? Combinações lineares de variáveis aleatórias são coisas desse tipo, né? Por exemplo, 2x1 mais, sei lá, 5x2 menos 3x3 mais 4, mais x4, digamos, tá? Isso é uma combinação linear. Por quê? Porque eu estou pegando variáveis aleatórias e estou combinando através de somas, né, dessas variáveis aleatórias multiplicadas cada uma por uma constante específica. O x1 está sendo multiplicado por 2, o x2 por 5, x3 por 3 e o x4 está sendo multiplicado por 1, tá? Então, isso é combinação linear. E aqui, pessoal, eu deixei só escrito de forma mais geral, tá? Em que a gente representa isso através da soma, né, do símbolo do somatório, tá? Mas a gente poderia ter escrito por extenso também, ó, seria A1x1 mais A2x2 mais reticências até a nxn, tá? É só outra forma de escrever. E aí a gente viu, né, que os valores esperados, que o valor esperado da soma, né, o valor esperado da combinação linear é a combinação linear dos valores esperados, e a gente viu que para a variância é análogo, só que a constante sai da variância ao quadrado, tá? Foi o que a gente viu aqui. Então vamos lá. Eu ia fazer com vocês esse exemplo, né, sobre esperança e variância para somas, tá? E somas de variáveis aleatórias são um caso particular de combinação linear em que todas as constantes são iguais a 1, tá? Então, se eu tivesse assim, né, eu também teria uma combinação linear onde todas as constantes que definem a combinação são iguais a 1, tá? Então, vamos fazer esse exemplo para a gente fixar as ideias. Então, vamos lá. Então, uma classe tem 300 estudantes e cada estudante tem probabilidade 1/3 de obter a nota máxima A, independentemente dos outros, tá? Ou seja, quer dizer que 1/3 dos estudantes nessa sala, em média, né, se espera que 1/3 deles obtenham a nota máxima A. Bom, e seja X o número de estudantes que de fato recebem a nota A, tá? Não é porque a probabilidade é 1/3 e são 300 estudantes que necessariamente 100, né, vão obter a nota máxima. Isso é só o que se espera, tá? E a pergunta é: encontre o valor esperado de x e a variância de x. Então, tem duas formas de fazer, tá? A primeira delas, talvez seja a forma mais intuitiva, né? Que não é a forma que está escrita aqui. Tá? Então, vamos fazer por ela primeiro. Então, x é o número de estudantes que recebem a nota A, certo? Então, pessoal, a gente já aprendeu a distribuição de probabilidade que caracteriza a variável aleatória x. Alguém saberia qual é? São 300 estudantes e cada estudante tem a probabilidade 1/3 de obter a nota A. Se x é o número de estudantes, qual é a distribuição de x? Eu vou esperar vocês me darem alguns palpites. Uniforme, professor? Uniforme? Ah, por que uniforme? Deixa eu aceitar que acho que tem alguém pedindo para mim. Porque cada estudante tem a mesma probabilidade de tirar a nota A, é isso? É, então não, porque ele só tem um. Ah, não.
Eu acho que sim. Tá. Não, tá. Na verdade, não é uniforme, mas existe um conceito de uniformidade por trás, que é o de que cada aluno tem a mesma probabilidade de obter a nota A. Mas na uniforme, se X representa o número de estudantes que recebem a nota a variável uniforme é uma variável contínua, não é? Ela tem dois extremos, que são valores numéricos. Então, se eu tentasse descrever isso como, por exemplo, o número de estudantes pode ser de 0 a 30. Mas se eu escrevo assim, inevitavelmente eu estou colocando como possibilidade que x seja igual a 13,7, por exemplo. Tá? Então, não pode ser porque o x é o número de estudantes que vão receber A. Então, tem que ser um número inteiro, entre 0 e 300 estudantes. Tudo bem? Tudo bem. Mas beleza, obrigado. Valeu pela participação. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que ir tentando ver se consegue construir juntos aí essa interpretação da variável x. Mais algum palpite, pessoal, para qual seria a distribuição de x? Pode ser normal? Pode ser normal. Vamos ver. X normal. Se ele for normal, eu tenho que botar uma média e uma variância, tá? Qual seria a média? Qual seria o número médio de estudantes que recebem a nota A? Seria 1/3. 1/3. Tá, peraí. X é o Não, número. pera. Tá, não, beleza. Vamos É um pensando terço. aí. Acho que é 1/3, não sei. Bom, se eu quiser usar normal, e cara, quem entra aqui é o número esperado de pessoas que tiram A, certo? Sim. Ou que tiraram A. Então aqui eu tenho que colocar o número esperado de pessoas que vão tirar A. Eu não posso esperar que sejam 1/3. Tipo, porque 1/3 é um número. Esse Sim, número tem que sim, ser o número sim. de pessoas, né? Não teria que Uhum. ser 1/3 de 300. Melhor assim, né? Ou seja, Uhum. 100. Né? Bom, e eu tenho que pensar numa variância, tá? A gente pode pensar juntos depois uma variância para colocar aqui. E de fato vai fazer um certo sentido até você colocar uma distribuição normal quando a gente for falar sobre o teorema central do limite. A gente vai aprender que a gente pode aproximar a distribuição de x por uma certa normal com uma determinada média, que a gente já argumentou aqui que deve ser igual a 100 e uma certa variância. Tá? Mas isso é uma aproximação que a gente vai ver depois. Qual o problema inerente de fazer isso, de botar x com distribuição normal? É que, de novo, na distribuição normal eu tenho uma variável contínua. Então, eu estou assumindo a possibilidade de que x seja igual a, por exemplo, 102,47. Então, não pode ter 102,47 pessoas que vão tirar A, certo? Enfim, a gente pode aproximar por uma normal, mas ainda não é a melhor distribuição. Tá? E por esse raciocínio que eu Entendi. dei, de que tipo, a gente não quer valores quebrados para x, a dica implícita é a distribuição de x não é contínua, certo? Porque eu estou contando o número de estudantes que recebem A. Então, esse número só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é uma quantidade discreta de estudantes. Não tem que ser uma variável aleatória discreta. Tá? Mas a hipótese de que é normal não é uma hipótese razoável. A gente vai ver lá na frente que dá para aproximar por uma normal sob algumas condições. Entendi. Tá? Mas vamos pensar uma outra distribuição que caracterizaria melhor a variável aleatória x. Número de estudantes que recebem a nota A, sendo que eu tenho 300 estudantes, dentre eles alguns vão receber A, outros não, e a probabilidade de que cada estudante receba A é 1/3. Alguém tem mais algum palpite, pessoal, para quem Pode seria a distribuição de ser, x? pode ser Berline também, sendo que pode acertar ou errar, tipo tirar A Pode. ou não tirar. Exato.
Então, na verdade, a Bernoulli, ela é só para uma pessoa, porque ela só pode ser 0 ou 1, né? Então, como eu tenho 300 estudantes e eu quero contar o total de estudantes que receberam A, Bernoulli ainda não é a distribuição adequada para o X em si, tá? Porque só vai poder ser 0 ou 1. Né? Mas eu tenho 300 estudantes no total. Então, eu posso ver cada estudante como sendo uma tentativa de obter A, certo? Então, eu tenho lá minha Sim. turma de alunos e eu vou ver, cada estudante é uma tentativa. Se o cara tirou A, foi um sucesso. Se o cara não tirou A, não foi sucesso, tá? É sucesso em termos de caracterizar um acontecimento, tá, pessoal? Não é sucesso enfim, de desempenho, não, tá? Então, o que eu estou fazendo é contando o número de sucessos em 300 tentativas, onde cada sucesso acontece com uma mesma probabilidade de 1/3. Então, X tem que ser distribuição binomial, não é isso? Quais seriam os parâmetros da binomial? Porque a binomial conta exatamente isso, quantos sucessos eu tive em N tentativas, onde cada tentativa acontece com probabilidade π. Então, qual seria o primeiro parâmetro da binomial? Ih, professor, eu confundi aqui. Não Tá, sei, vamos não. lembrar lá. Binomial tem dois parâmetros, o n e o p, certo? Sim. O n é o quê? Número de tentativas. Seria 300, né? Exato. Então, seria 300. E o p? 1/3? 1/3, exatamente. Porque o p é a probabilidade de um sucesso qualquer, que é 1/3, pelo problema, tá? Então, Entendi. essa distribuição fica sendo binomial 300, 1/3, tá? Esse exercício, pessoal, de pensar na distribuição da variável aleatória, é um exercício muito importante, que precisa praticar, porque a gente vai enviar todo o cálculo de probabilidades dessas distribuições. Então, quando for um caso, por exemplo, binomial, ou Bernoulli, ou uniforme, a gente vai saber com certeza que a variável aleatória tem aquela distribuição, né? A questão não precisa te dizer, por exemplo, essa questão não precisa me dizer que x tem distribuição binomial. Só de saber que são 300 tentativas, onde que eu consigo encaixar o problema, né, num caso de 300 tentativas, cada uma com uma probabilidade de sucesso 1/3 de acontecer, eu já saberia que é binomial, entendeu? Então, isso tem que praticar. Na lista 3 tem algumas questões de binomial, então eu acho que vai dar para vocês praticarem essa parte de investigar as variáveis aleatórias. Mas é assim mesmo, tá? A gente vai tentando e quando a gente vai pensando nas hipóteses é que vem as dúvidas, né? Mas ficou claro, pessoal, que tem que ser binomial? Fez sentido? Sim, sim. Faz Sim. sentido. Tá, beleza. Então, primeiro passo feito, né? Então, a gente descobriu quem é a distribuição de x. A pergunta é, encontre o valor esperado de x e a variância. Aí é só lembrar da fórmula do valor esperado para binomial. O valor esperado de x é n vezes p, quando x é binomial, tá? Quando x é binomial, np. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse caso, como o meu n é 300 e o p é 1/3, eu tenho 100 de valor esperado. E faz sentido, né? Porque quer dizer o quê? Que eu espero que o número de estudantes que receberem a nota A seja igual a 100, né? E se são 300 estudantes e a probabilidade de sucesso é 1/3, então eu esperaria que 100 deles obtivessem a nota máxima A. Bom, e a variância? A variância, a gente estava falando lá atrás, né, quando falou sobre essa quantidade, que a variância, quando x é Bernoulli, ela vale n, p, 1 menos p. Tá?
Quando x é binomial, NP. Tá? Então, isso aqui daria 300 vezes 100. Ops, vezes 100 não. 300 vezes 1/3 vezes 2/3. Né? Porque 1/3 é P, 1 menos P dá 2/3. Então, aqui vai dar 100, 200 sobre 3. Essa é a variância, tá? Se eu for fazer a conta, vai dar 6, 6,6. E aí o 6 é uma dízima, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a primeira forma de fazer. Descobrir quem é a distribuição de x, e aí, feito isso, eu simplesmente calculo a variância e o valor esperado usando as fórmulas de variância e valor esperado para aquela distribuição, tá? Então, essa é a primeira forma de resolver. A segunda forma, que era o que eu queria ilustrar aqui com vocês, seria através de somas de Bernoulli, tá? Então, é o que está feito aqui nos slides. Vamos dar uma olhada, para vocês conseguem entender o que está aqui. Então, esse x, que continua representando o número de estudantes que recebem a nota A, ele pode ser escrito como um somatório, né? De 300 termos, em que cada um os termos são chamados de xi, né? Então, você vai ter, quando i é igual a 1, você vai ter x1, quando i é igual a 2, vai ter x2, e assim sucessivamente. Então, as variáveis aleatórias x e y, elas estão sendo definidas como 1 ou 0. Então, o xi vai ser 1 se o iésimo aluno obtém nota A, e 0 caso contrário, tá? Então, vai ser 0 se o iésimo aluno não obtém nota A, tá? Então, pessoal, quando eu fizer essa soma do xis, quando eu somar x1 mais x2 mais x3 até xn, o que essa soma vai representar? É aquela ideia, né, que a gente já falou alguma vez lá para trás, né? Em que se a gente soma variáveis que são 0 ou 1, o valor da soma é a quantidade de vezes em que a gente observou as variáveis iguais a 1, né? Porque você vai somar x1 até xn. No caso, o meu n é igual a 300, tá? Então, eu já posso botar até aqui igual a 300. Então, o x1 é 1 se o primeiro aluno obtém nota A. O x2 é igual a 1 se o segundo aluno obtém nota A. x3 é igual a 1 se o terceiro obtém nota A. E assim sucessivamente. Então, cada xi aqui representa um aluno. Quando eu somar todos os xis, o que eu estou fazendo é eu estou contando quantos alunos obtiveram a nota A. Conseguem ver isso? Porque o x1 vai ser 1 se o aluno tirou a nota A e 0 se não for. Então, quando eu fosse fazer essa soma aqui, vai ser um monte de zeros e um monte de 1 somados, né? O valor total vai ser a quantidade de 1s, ou seja, a quantidade de alunos que obtiveram a nota A. Então, isso é exatamente o x, né? X é a quantidade de alunos que receberam a nota A. Tá? Então, o x pode ser escrito como uma soma de várias variáveis aleatórias que assumem os valores 0 ou 1, com uma determinada probabilidade cada, né? Até aí tudo bem, pessoal? Que x seja descrito como essa soma? Sim. Sim. Tá? Então, vamos lá. Essa foi a primeira constatação. Agora, a segunda constatação que é importante é eu notar o seguinte. Como xi só pode ser 1 ou 0, e xi é uma variável aleatória, x1 tem que ser Bernoulli, tem que ter distribuição de probabilidade Bernoulli. Tá? Bom, se xi é Bernoulli, associado
a essa distribuição, eu tenho uma probabilidade P, que é a probabilidade de sucesso. No caso da Bernoulli, P é a probabilidade da variável aleatória ser igual a 1. Então, qual é a probabilidade de xi ser igual a 1? Bom, é a probabilidade do iésimo aluno obter a nota A, que é 1/3 pelo dado do enunciado. Tá? Então, aqui no lugar de P entra 1/3. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a outra forma de você fazer o problema. Você decompor o número de estudantes que recebem a nota A em uma soma de 300 termos, cada termo representando um estudante, e esses termos vão ser variáveis Bernoulli. Tá? Vão ser Bernoulli porque esses termos vão ser 1 ou 0, para que justamente a soma deles represente a quantidade de alunos que obtêm a nota A. Tá? Então, pessoal, fazendo dessa forma, então isso aqui eu tenho xi Bernoulli para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, até 300. Tá? Então é isso. Beleza, então eu já descrevi o x como sendo essa soma, e aí a questão fala o seguinte, né? Encontre o valor esperado de x e a variância de x. Então, eu posso calcular o valor esperado de x como sendo o valor esperado dessa soma, porque x e a soma são a mesma coisa, né? Pelo que a gente argumentou. Então, aqui vai dar x1 mais até x300. Bom, e a gente viu que a gente pode separar somas com valor esperado, né? Em cada parcela. Então, isso aqui vai ser E de x1 mais E de x2 mais E de x3 até mais E de x300. Então, eu posso colocar aqui E de x1 mais E de x300, tá? Por aquela propriedade distributiva dos valores esperados. Então, bom, valor esperado de x1. Qual é o valor esperado de x1? No caso da Bernoulli, o valor esperado de x, o valor esperado da Bernoulli é P. Vamos voltar lá no... deixa eu ver. Não, eu acho que isso está no outro slide. Deve estar no slide anterior. O valor esperado da variável Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. Está no slide da aula 4, digamos. Então, aqui, cada um desses termos vai ser igual a P, onde P é 1/3, né? Pelo que a gente viu, a probabilidade de sucesso é 1/3. Então, isso aqui vai dar 1/3, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3, 300 vezes. Então, vai dar 300 vezes 1/3, tá? Ou seja, 100. Então, deu os mesmos 100 que eu tinha encontrado anteriormente, tá vendo? Os mesmos 100 de lá de cima foram que eu obtive aqui embaixo. Bom, e a variância? A variância é análoga. A variância de x vai ser a variância de x1 mais x300. Ou seja, como cada um dos x's é independente, aí aqui eu não, aqui tá, bom, tá até escrito, né? Que cada aluno obtém o A de forma independente dos outros, ou seja, o fato de um outro aluno ter tirado A não altera a chance, não altera a minha chance de tirar A. Então, a minha nota é independente da nota do colega, tá? Então, como cada um dos x's são independentes, eu posso separar a variância da soma, fica sendo a soma das variâncias, tá? No caso da variância, eu preciso dessa observação com respeito à independência, tá? No caso do valor esperado, não. Mesmo que as variáveis sejam dependentes, você pode separar o valor esperado somando, mas a variância não. A variância só pode separar a variância somando se as variáveis forem independentes, tá? Então, vai dar a variância de x1 mais blá, 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 mais variância de x300.
Bom, e aí de novo, né, a mesma coisa, vai aparecer, cada um desses termos aqui vai ser a variância da Bernoulli, que é P, 1 menos P, ou seja, 1/3 vezes 2/3, que é igual a 2 sobre 9. Então aqui todos os termos, todos esses 300 termos são iguais, valem 2 sobre 9. Então o resultado vai dar 300 vezes 2 sobre 9, que vai dar, aqui cancela esse 300 com o 9 lá embaixo, vai ficar 100, aqui vai ficar 3, então vai dar 200 sobre 3, igual a gente fez lá em cima, que é 66,6. Tudo bem, pessoal? Ô, professor, ali embaixo eu botei o 300 porque era a variância do x, do... Não, eu me perdi nesse 300 embaixo. Tá, deixa eu botar um pouco mais de espaço. O que eu fiz foi o seguinte. Se xi tem distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso P, então a variância de xi, aí isso é uma fórmula, tá? Tá lá nos slides anteriores. A variância de xi é P vezes 1 menos P, tá? Então, no caso em que xi era Bernoulli, que é o caso do problema, né? É Bernoulli 1/3, a gente tem variância de xi igual a 1/3 vezes 2/3, que vai dar 2 sobre 9. Então, foi isso que eu anotei aqui. Deixa eu só escrever de uma forma melhor. Então, o que eu quis dizer é o seguinte. Aqui eu tenho uma soma de 300 termos, tá? Eu sei que são 300 termos porque vai do x1, aí vai envolver x2, o x3 até o x300. Então, tem que ter 300 termos aqui nessa soma. Esse primeiro termo é 2 sobre 9. Esse último termo também é 2 sobre 9. De fato, todos os termos que aparecem aqui dentro vão ser iguais a 2 sobre 9, tá? Então, na verdade, a variância de x vai ser igual a 300 vezes o valor 2 sobre 9, tá? E aí foi de lá que eu fiz a conta. Por isso que apareceu 300. Apareceu porque são 300 alunos, então são 300 parcelas. E cada parcela dessa soma tem o mesmo valor, 2 sobre 9. Aí por isso apareceu 300 vezes 2 sobre 9. Tudo bem? Tudo bem. Tá. E aí deu 200 sobre 3. Que é 66,6 com a dízima lá. Tá. Então, pessoal, o objetivo desse exercício era a gente verificar que valor esperado e variância de somas de variáveis aleatórias, em geral, são fáceis de serem obtidas, tá? Então, a gente estava falando sobre isso no contexto de descobrir quem é a distribuição de probabilidade das somas de variáveis aleatórias, tá? Então, aqui eu tinha até esse caso, né, que era um exemplo que a gente estava motivado a tratar. Se a gente tem um x1 que é binomial e um x2 que é binomial também, com probabilidades de sucesso diferentes umas das outras, a soma eu não consigo saber qual é a distribuição. Não sei se é binomial, se é Poisson, se é outra coisa que não é nem binomial nem Poisson, tá? Não consigo dizer quem é a distribuição da soma. Quer dizer, eu até consigo fazer, mas dá muito trabalho, tá? Não vai ser binomial, não vai ser Poisson, não vai ser nenhuma distribuição conhecida nesse caso aqui, tá? Se o P1 for diferente do P2. Mas, enfim, dá para fazer, dá para descrever, mas vai dar um trabalhão. Só que, assim, a questão era que descobrir a distribuição é a coisa mais completa que eu posso fazer, né? E quando eu sei a distribuição da variável aleatória, eu sei seu valor esperado, sei sua variância, eu sei as probabilidades de cada valor possível para aquela variável aleatória. Então, é muito mais informação, é uma quantidade muito grande de informação.
determinar qual é a distribuição de probabilidade da variável aleatória soma. Né? Se eu quiser me restringir a, por exemplo, só saber qual é o valor esperado e qual é a variância, eu posso, tá? É só eu fazer contas desse tipo, como eu fiz com vocês agora, tá? Bom, e tem mais uma outra questão, né? Eu acho que esse exemplo, ele é legal porque ele trata, quando a gente faz ele das duas formas, a gente chega a uma conclusão interessante, né? Da primeira forma que a gente resolveu, a gente tinha concluído que o x era binomial, certo? Então, no exercício 1, logo a primeira conclusão que a gente tirou é que a distribuição de x era binomial 300, 1/3, tá? E na questão 2, a gente concluiu que a variável aleatória x poderia ser escrita como uma soma de 300 Bernoullis independentes, todas com probabilidade de sucesso 1/3, certo? Então, ó, as duas coisas eram válidas. Então, as duas coisas são válidas. Foram duas conclusões que a gente tirou. A distribuição de x é binomial e o x pode ser escrito como uma soma de Bernoullis independentes, tá? Então, pessoal, esse é um dos casos em que a gente vai saber quem é a distribuição da soma. Então, olha, já é logo o primeiro caso no slide 13. Né? Vê se isso não é exatamente a conclusão que a gente chegou. Olha, se a gente tiver as parcelas sendo Bernoulli P, aqui o nosso P era 1/3, tá? Mas isso vai funcionar para qualquer P. Então, se você tem parcela xi Bernoulli P para todo i e o xi são independentes, né? Que é o que o texto está dizendo aqui, ó, que é a distribuição da soma de variáveis independentes. Então, se isso é verdade, segue que a soma dessas Bernoullis vai resultar numa variável aleatória com distribuição binomial, né? Em que, se eu somei n Bernoullis, eu vou ter uma binomial NP, né? Tudo bem, pessoal? Fez sentido essa constatação, pelo que a gente viu do problema? Sim. Sim. Eu só fico um pouco confusa, professor. Como é que a gente pode usar mais de um... Não sei se eu estou chamando certo, mas mais de um tipo. Por exemplo, ele era binomial, mas depois a gente conseguiu resolver por Bernoulli. Ah, entendi. O x, ele é binomial nos dois casos, tá? O que muda é que eu escrevi... aqui o x, que era o número de pessoas que vão tirar A, é binomial, na primeira questão. Na questão 2, quer dizer, na questão 2 não, na mesma questão, mas resolvendo da segunda forma, a gente não falou quem era a distribuição de x aqui. A gente só disse que o x poderia ser escrito como soma desses 300 termos, em que cada termo era Bernoulli 1/3. É só quando eu junto as duas constatações, né, de que eu posso escrever o x como essa soma de Bernoullis e de que o x tem distribuição binomial, é que eu tiro essa conclusão. Mas não é como se o x fosse binomial e ao mesmo tempo fosse Bernoulli. O x é binomial nos dois casos, tanto aqui quanto aqui embaixo. O que eu fiz no caso de baixo eu mostrei que eu poderia escrever o x como se fosse uma soma de Bernoulli. Então eu acabei mostrando que uma binomial pode ser escrita como soma de Bernoulli. Então são só duas formas de você escrever a mesma coisa, duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. E às vezes esse tipo de coisa acontece, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu acho que lá no colégio a gente aprendia uma coisa que era dízima periódica. E tinha uma coisa que era bem curiosa. Se a gente pegasse o número 1 e a gente escrevesse a dízima 0,9999 reticências,
esse 9 reticências é exatamente igual a 1. Tá? Ele não é aproximadamente igual a 1, ele é 1. Né? Essa dízima periódica aqui é a mesma coisa que 1. Isso às vezes bugava a cabeça, né? Porque a gente pensava, pô, mas como é que pode? Esse aqui está 0,99999, vai ser menor do que 1. Na verdade, não, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque a regra da dízima periódica, que repete sempre o mesmo número, é você pegar aquele número e dividir por 9, colocar na forma de fração. Então vai ser 9 sobre 9, que é 1, tá? Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem duas formas de representar a mesma quantidade. A gente pode representar assim, que é a forma muito mais simples, ou a gente também pode representar assim. Então, a gente tem que lembrar que essas grafias, né, esse 1 aqui, esse 0,9999, são formas de você escrever um conceito, né, que é um número. Então, são formas diferentes de você escrever a mesma coisa, de você escrever uma unidade. Você pode escrever assim ou pode escrever assim. Né? São só duas formas de representar o mesmo comportamento. E aqui é semelhante, é a mesma coisa. Eu posso escrever tanto que eu posso escrever tanto que x tem distribuição binomial NP, aqui é um N, tá? Como também posso escrever x igual a soma de xis, quando i vai de 1 até n, onde os xis são todos Bernoulli P e são independentes, tá? Vou colocar aqui um IND em cima, só para dizer que xis são independentes com distribuição Bernoulli. Então, essas duas constatações aqui são as mesmas. Tá? É a mesma coisa, a mesma forma de representar a quantidade x. São só formas diferentes de escrever um mesmo conceito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. De nada. Então, pessoal, o meu ponto era o seguinte, que para alguns casos particulares de variáveis x e de parcelas xi, eu consigo saber a distribuição da soma, tá? E aqui eu tenho uma hipótese adicional que é sempre importante, né, que é de que as variáveis que formam essas parcelas têm que ser sempre independentes, tá? Se não for independente, a gente não vai saber qual é a distribuição da soma, tá? Mas é meio complicado tratar o caso de dependência entre as variáveis. Então, a gente vai ter sempre isso em mente, tá bom, pessoal? Que para que a gente saiba a distribuição da soma, as variáveis têm que ser independentes, senão dá muito mais trabalho, tá? De descobrir quem é a distribuição da soma. Então, a gente tem o seguinte, que se os xis são Bernoullis, a soma, né, são Bernoullis todos com a mesma probabilidade de sucesso, a soma vai ser binomial, onde o parâmetro do número de tentativas vai ser o número de parcelas da binomial, e a probabilidade de sucesso é a mesma probabilidade de sucesso das Bernoullis. Tá? Outro caso em que a gente consegue também descobrir qual é a distribuição da soma é quando os xis são binomiais. Então, agora, cada parcela é binomial. Tá? Esse é um caso mais artificial, não aparece muito. Tá? Mas a única restrição, bom, cada uma dessas binomiais pode ter um número de tentativas específico, né, NI, e aí por isso que eu botei o I aqui embaixo, para dizer que não necessariamente as parcelas precisam ter o mesmo número de tentativas, tá? Então pode ser que a primeira parcela tenha como número de tentativas 10, a segunda parcela tenha como número de tentativas 2, a terceira 3. A única coisa é que elas têm que ter a mesma probabilidade de sucesso P, tá? O P tem que ser o mesmo para todas as parcelas. Se eu fizer isso, a minha soma vai resultar numa binomial, onde o número de tentativas é a soma do número de tentativas de cada parcela. Tá? E a probabilidade de sucesso se mantém igual a P. Tá? Esse aqui é um caso, a gente pode usar simplesmente o caso anterior, né? Esse caso aqui para deduzir esse segundo. Por quê? Porque cada binomial dessas eu vou poder escrever como uma soma de Bernoullis.
com probabilidade P. Então, aqui o xi vai ser uma soma de mi Bernoullis P, né, para todo x, para todo i. Então, quando eu for fazer a soma, eu vou ter uma soma de Bernoullis, todos com a mesma probabilidade de sucesso P. E quantos Bernoullis eu vou ter? Eu vou ter a soma, a quantidade de Bernoullis vai ser a soma dos MIs. Mas tudo bem, esse caso aqui ele nem é muito importante. Então a gente não vai focar nele, não vai aparecer. Então o mais importante é quando as parcelas são Bernoulli, quando as parcelas são Poisson, porque aí a soma é Poisson também. Ó, dá uma olhada. Se os xi são todos são Poissons, possivelmente com lambdas diferentes, a soma das variáveis dessas parcelas que são Poissons vai ser Poisson também. E a taxa da Poisson vai ser a soma dos lambdas, tá? Então, pessoal, se os xi são Poisson, a soma de Poissons independentes vai ser Poisson também, e a taxa dessa nova Poisson vai ser a soma das taxas anteriores. E se os xi forem normais, esse é o meu terceiro caso em que a gente sabe a distribuição da soma. Então, se cada xi for normal com a sua própria média e a sua própria variância, então a soma vai ser normal também. A média da soma vai ser a soma das médias e a variância da soma vai ser a soma das variâncias, tá? Então, pessoal, esses são os três casos mais importantes. Eu não vou nem falar muito desse segundo. É o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Ou seja, Bernoulli, soma de Bernoullis é binomial. Soma de Poissons é Poisson. E soma de normais é normal, tá? E aí os parâmetros em si vão depender, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse slide? Eu vou passar para o próximo, porque aí a gente faz como exemplo. Eu acho que vai ser legal, porque aí a gente faz as duas coisas. Então, ó, vamos ver esse exemplo daqui. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem duas variáveis aleatórias. Uma variável x, que é normal, com média meio e média zero e variância meio. E uma outra variável y, que é normal também, com média zero e variância meio. Tá? Onde x e y são independentes. E a pergunta é, calcule a probabilidade de que a soma dos dois seja menor do que 0,5. Como é que eu faço isso? Bom, vou anotar aqui. Então, eu sei, x tem distribuição normal, 0,5. Y tem distribuição normal, 0,5, tá? E aí e são independentes, né? E eu pergunto, qual é a probabilidade de que x mais y seja menor ou igual a 0,5, ou seja, meio, né? Então, qual é essa probabilidade? Pessoal, uma coisa. Acho que eu nunca chamei atenção para isso, né? Mas, enfim. Quando eu escrevo isso aqui, x tem distribuição normal 0,5, y tem distribuição normal 0,5, talvez vocês fiquem tentados a dizer que x é igual a y, tá? Por quê? Porque você vê assim, x tem essa distribuição, y tem essa distribuição, então são iguais. Tá? Isso não é verdade, tá, pessoal? Não é porque duas variáveis aleatórias têm a mesma distribuição que elas são iguais, tá? Por exemplo, se eu estiver lançando duas moedas honestas e ver se o resultado é cara, então o resultado de cada lançamento é uma variável diferente.
Então, para o primeiro lançamento eu teria, digamos, x, e para o segundo lançamento eu teria y. Eles teriam a mesma distribuição, porque a probabilidade de cara é a mesma. Mas eles não seriam necessariamente iguais. Pode ser que eu jogue a moeda e o primeiro lançamento seja igual ao segundo, mas também pode ser que sejam diferentes. Tá? Então, não é porque a variável aleatória tem a mesma distribuição que ela vai ser igual, que elas vão ser iguais. Ela só tem a mesma distribuição. Tá? Deixa eu mostrar no R o que eu quero dizer com isso. É só porque, enfim, né, às vezes a gente não vê uma oportunidade, eu não tinha visto oportunidade de falar sobre isso com vocês antes, então é melhor aproveitar e falar agora. O que eu quero dizer é o seguinte, se x tem distribuição normal 0,5, eu posso gerar o valor de x aleatoriamente, por exemplo. Eu gero um valor aleatório na normal, fazendo R enorme. Esse R é de random, tá? Lembra que tem P enorme e tem Q enorme, né? Também tem R enorme. R enorme quer dizer gere um valor aleatório daquela distribuição. Então, se eu botar 1 aqui, o que eu quero um valor aleatório. Eu vou gerar um valor aleatório da normal com média 0 e variância meio. Lembrando que no R, a gente tem que passar o desvio e não a variância. Então, se eu quero que a variância seja meio, o meu desvio tem que ser raiz de meio. Então, ó, o x foi um valor aleatório que eu gerei nessa normal aí. Se eu quiser, eu posso gerar y também aleatoriamente a partir dessa distribuição normal. O meu y deu menos 1,9. Ou seja, os valores de x e de y são diferentes, embora eles tenham a mesma distribuição. A distribuição só vai dizer como que eu vou gerar os valores, né? Mas não vão dizer que são, mas não serão os mesmos valores, né? Que vão ser gerados sempre para x e para y. Então, ó, o que eu quero dizer é que tanto x quanto y são gerados de acordo com essa distribuição, onde é mais provável, por exemplo, eu observar valores próximos de zero do que valores muito distantes de zero. Tá bom? Tá? Então era isso, era só esse parêntese que eu queria chamar a atenção aí de vocês, tá? Então não é porque duas variáveis têm a mesma distribuição que elas são iguais. Tá? Então ter a mesma distribuição e serem iguais são conceitos diferentes. Tá? Bom, então vamos lá. Aí eu queria saber qual é a probabilidade de que x mais y seja menor ou igual a meio. Então deixa eu subir. Eu já anotei o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que calcular isso aqui. Então vamos subir e vamos olhar aqui o slide 13 para ver qual é o resultado. Então o resultado é o seguinte, olha, se eu tenho distribuições normais, a soma é normal também. Então o primeiro passo para eu poder calcular isso aqui seria o seguinte, descobrir qual é a distribuição da soma. Que distribuição é essa? Bom, como as parcelas são normais, pela propriedade 3 que eu enumerei aqui, a soma vai ser normal também. Né? Bom, e aí precisa da independência, mas a questão já diz que são independentes. Então, isso vai ter distribuição normal. Tá? E agora eu tenho que saber qual é o valor do primeiro parâmetro e qual é o valor do segundo parâmetro. Né? Aqui, o que a forma em 3 está me dizendo é que a média é a soma das médias de cada parcela. Então, eu venho aqui e somo. Qual é a média do x? 0. Qual é a média do y? 0. Beleza, então já descobri que o valor esperado da distribuição de x mais y é 0. E a variância? Como é que eu faço? Eu volto aqui e vejo, bom, a variância da soma é esse segundo termo, que é a soma das variâncias de cada parcela. Então vai dar meio mais meio. Então, no fim das contas, essa distribuição ficou sendo normal 0,1. Tá? Então, obtive uma variável aleatória normal, cuja média era 0 e a variância é 1. Então, eu sei que a soma de x com y tem distribuição normal 0,1. Bom, aí agora é fácil, né? Agora o que eu tenho que fazer é descobrir qual é a probabilidade
de que uma distribuição, de que uma variável aleatória com distribuição normal 0,1 seja menor do que 0,5. Então, eu viria aqui, vou marcar aqui o 0,5. A probabilidade que eu quero, aqui está o x mais y, né? Que tem essa distribuição aqui normal 0,1. Então, o que eu quero é achar a probabilidade à esquerda do valor 0,5, que é essa probabilidade aqui. Tudo bem? Aí eu venho no R, eu quero calcular a probabilidade à esquerda de 0,5. Então, é P-norm, que é a probabilidade acumulada, até o ponto 0,5, em qual distribuição? Né? Na distribuição normal com média 0 e variância 1. Nota que no início eu comecei com meio e meio de variância. Depois de fazer a soma, eu fiquei com uma normal 0,1. Então, por isso, na hora de ir para o P-norm, eu peço o P-norm com média 0 e variância 1, tá? Bom, então isso aqui vai me dar 0,69 alguma coisa. Tudo bem? Fez sentido, pessoal? O professor, você botou 0,5 porque era o valor que ele queria, né? Uhum. Era o valor da que a questão queria calcular, a probabilidade. Deixa eu voltar onde está. Ele queria calcule P de x mais y menor do que 0,5. Tudo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, só mais um parêntese que eu queria fazer com vocês era o seguinte. Quando eu voltei aqui e mostrei a fórmula, a gente olhou que a média, né, que teria que botar para a soma, teria que ser a soma das médias. Mas a gente não precisaria saber isso. Né? A gente não precisa saber disso e nem disso, e a gente conseguiria deduzir, né, que essas são as expressões. O que eu quero dizer é, a gente só precisa saber, só precisa guardar o seguinte: soma de normais independentes é normal. E ponto final. Agora, quem é a média e quem é a variância dessa nova normal que a gente está formando? Aí a gente era só fazer a conta, tá? Era só fazer a conta. Por quê? Vamos olhar aqui. Vamos supor que eu não soubesse quais são as expressões que vêm aqui. Eu só sei que a soma de normais também é normal. Então, beleza, então eu escreveria assim, ó, x mais y tem distribuição normal, mas eu não sei quem é a média e não sei quem é a variância. Como é que eu preencho essas quantidades? Bom, essa primeira quantidade aqui, ela é o valor esperado da variável aleatória. Qual variável aleatória? Essa soma, porque essa soma é que tem distribuição normal, então o que entra aqui é o valor esperado da variável x mais y. Ah, mas esse valor esperado é de x, mas é de y. Tá vendo? É por isso que o que entra aqui é a soma das médias. Por isso que esse primeiro fator é a soma das médias, tá? Porque ele deu exatamente isso, né? A soma das médias. Então, deu 0 mais 0, que é igual a 0. Tá? Então, beleza. Eu não preciso decorar que a média é a soma das médias. É só eu fazer lá na hora. A mesma coisa para variância. O que entra nesse espaço aqui é var de x mais y. Como x e y são independentes um do outro, isso vai dar var de x mais var de y. Var de x é meio e var de y é meio também. Então, deu 1. Então, por isso, deu a normal 0,1, tá? Enfim, a gente não fez nada errado antes. Eu só estava dizendo uma justificativa, né, para que a soma, para que a média da soma seja a soma das médias e a média e a variância da soma seja a soma das variâncias, tá? Bom, a gente vai fazer isso de novo no caso do último exemplo, que é o exemplo lá da Poisson, que a gente estava vendo numa das aulas anteriores, tá? Em que a gente tinha um aquário e tudo mais.
Então, vamos fazer mais esse exemplo para a gente fixar essa ideia, né, da soma de variáveis. Só que aqui, as minhas variáveis não vão ser normais, como foi no exemplo anterior, mas sim Poisson, tá? Então, vamos lá. Então, a questão é, considere um aquário com 11 fêmeas de peixe beta, 7 fêmeas de peixe guppy e 8 de platina. Então, vou colocar aqui, né? Então, é aquele mesmo setup que a gente já tinha feito. São 11 betas. Então, acho que talvez seja melhor representar assim. Beta I representa o número de filhotes da iésima beta. Aqui o I vai de 1 até 11, tá? Porque são 11 peixes beta, né? 11 fêmeas de beta. Bom, e aí eu tenho 7 loops. Então, para não repetir o índice, eu vou botar J. Não podia ser I, mas é só porque eu não quero confundir os índices. Então, aqui é número de filhotes da iésima guppy. Aqui o meu desculpa, o meu J vai de 1 até 7. E no final eu tenho os platis, né? Número de filhotes da iésima plati. Desculpa, iésima não, Lésima. Então aqui eu só vou trocar por J e aqui eu vou trocar por L, tá? Mas de resto tudo se mantém. Bom, como são 8 platis, então o L vai de 1 até 8, tá bom? Então é isso. Platídeo L indo de 1 até 8. Bom, e aí ele diz o seguinte, né? Estima-se que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e plati sigam um modelo de Poisson. Então, cada um desses caras aqui vai ser Poisson com taxas iguais a 20, 120 e 50 por ninhada, respectivamente. Então, como é que eu escrevo essa informação? Vou escrever assim. Ele está me dizendo que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta segue o modelo de Poisson, todos com taxa igual a 20. Então, o BI segue Poisson com taxa 20. Tá? Isso para todo I, né? Isso aqui vai valer para I indo de 1 até 11. Para guppy, também vão ter distribuição Poisson. A taxa é de 120. O J vai de 1 até 7. E para os platis também são Poisson 50. Só que agora são 8. São 8 platis, né? Então, pessoal, todas as betas têm a mesma distribuição de probabilidade, a quantidade de filhotes por fêmea de beta tem a mesma distribuição de probabilidades, que é diferente da distribuição de probabilidades do número de filhotes dos guppies, que é diferente do número de filhotes para os platis, tá? Então, a pergunta, bom, aí na aula passada, né, que não foi exatamente na aula passada, mas foi em uma das aulas passadas, a gente viu que o valor esperado do número total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea, era de 1.640. Então, a gente tinha feito a seguinte conta. A gente tinha feito qual era o valor esperado do total de filhotes no aquário. Então, se a gente definisse T, né, como total de filhotes nascidos após uma ninhada de cada fêmea, né?
Então, se T era o total de filhotes nascidos após uma ninhada de cada fêmea, aí a gente tinha calculado o valor esperado de T. O que isso representa? Representa quantos filhotes eu espero que nasçam, né? Após cada fêmea ter uma ninhada, né? Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Quem é o total de filhotes? Bom, o total de filhotes vai ser se eu somar os BIs para tudo indo de 1 até 11. Então, isso aqui vai ser todos os filhotes das betas, mais todos os filhotes das guppies, mais todos os filhotes das platis. Tá? Então, pessoal, isso aqui vai ser o seguinte, né? Valor esperado da soma fica sendo soma dos valores esperados tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Escrevi o valor esperado dessa soma como soma dos valores esperados, né? E aqui vai acontecer aquele fenômeno, né? Como todos esses valores esperados aqui são iguais a 20, esses aqui são iguais a 120, e esses aqui são iguais a 50, então, ó, eu tenho 11 parcelas iguais a 20, ou seja, vai dar 11 vezes 20, mais 7 parcelas de 120, mais 8 parcelas de 50. Então, se eu fizer a conta, vai dar lá os 1.640, tá? Dessa expressão aqui. Então, isso tudo a gente já tinha feito numa aula passada, tá? Bom, e aí vem uma próxima pergunta, né? Então, supondo que as fêmeas tenham suas ninhadas de forma independente uma da outra, obtenha a distribuição de probabilidades e a variância do total de filhotes no aquário em uma ninhada para cada fêmea, tá? Então, deixa eu ver aqui, acho que eu li uma pergunta. Pode existir a possibilidade de I, J e L serem diferentes de 1? Sim, pode ser, pode ter. Eu só coloquei 1 aqui porque quer dizer que eu estou começando com I, começando de 1 e indo até a 11. Mas se por alguma razão eu quiser calcular o número de filhotes tirando a primeira fêmea, aí eu poderia calcular o somatório com I começando do 2. Por exemplo, aí esse somatório só começaria a partir do 2. Então, seria E de beta 2 mais E de beta 11. Tá? Então, sim, é permitido, não tem nenhum problema começar o somatório de outros valores. Mas como aqui no caso eu quero somar todas as betas, né, e a mesma coisa para Guppy e para Platina, está sempre começando do 1, é exatamente porque eu não quero excluir nenhuma das fêmeas. Mas se por alguma razão eu quisesse excluir, né, se por exemplo, se ele me dissesse assim, uma fêmea de beta morreu antes de dar filhote. Então, qual é o valor esperado do total de filhotes nascidos, blá, 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 aí eu poderia começar do 2. Tudo bem? Por exemplo. Tá? É só porque, né, na maioria das vezes sempre começa com 1 aqui embaixo. Então, às vezes a gente até desconfia, né? Mas sim, ele pode começar de outros valores, tá? Bom, então vamos fazer vamos responder as duas perguntas adicionais, né? Ele me pediu para obter a distribuição de probabilidades
do total de filhotes. E aqui deveria ser T. Bom, qual é a distribuição de probabilidade do total de filhotes? Aqui a gente calculou só o valor esperado, né? Mas agora eu quero saber qual é a distribuição de T. Nota que agora é muito mais informação que eu estou perguntando. Estou pedindo qual é a distribuição de probabilidades de T, e não só o seu valor esperado. Bom, aí se eu voltar aqui, eu vou ver o seguinte, ó. Ah, todo mundo é Poisson, né? Todos os Bs, todos os Gs e todos os Ps. Então, vamos voltar um pouquinho os slides. Vamos ver o seguinte, ó. Então, eu estou com um caso em que o total T ele é escrito como uma soma de termos, onde cada um dos termos é uma Poisson com taxas que às vezes são diferentes, né? Por exemplo, tem 11 taxas iguais a 20, 7 taxas iguais a 120 e 8 taxas iguais a 50. Então, eu estou nesse caso 2 aqui, né? Eu estou somando várias Poissons independentes. Então, a soma vai ser Poisson também, cuja taxa vai ser a soma das taxas, né? E aí, a mesma coisa que eu estava falando da normal. Eu preciso saber que a taxa é a soma das taxas? Não preciso. Basta saber que a soma vai ser Poisson também. Então, ó, eu sei que T vai ser Poisson. Por quê? Porque T é igual a soma, né? Acho que eu vou até copiar daqui, que eu acho que é mais fácil. Tá vendo? O T, que é o total de filhotes, vai ser essa soma daqui, em que cada termo é uma Poisson. Então, como o T está sendo uma soma de Poissons independentes, né? Então, o T vai ser Poisson também. E aí vai faltar só achar quem é o lambda, né, da Poisson, porque a Poisson tem uma taxa lambda. E como é que eu faço para descobrir o lambda? Bom, primeiro é só eu lembrar do que o lambda representa. O lambda representa o valor esperado da variável aleatória, que aqui no caso é t. Ah, então, olha, eu nem preciso me preocupar, né? Eu nem preciso gravar que vai ser a soma das taxas. Porque só de saber que o lambda vai ser E de t e que eu já calculei o E de t sendo 1640, então eu já sei que o lambda é 1640, né? Então, aqui eu posso botar com lambda igual a 1640. Então, na verdade, o t tem distribuição Poisson 1640, né? Então, vai ser uma Poisson cuja taxa ou o valor esperado é igual a 1640, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Por enquanto, não, professor. Tá. Então, essa foi a primeira pergunta, né? A pergunta é: qual era a distribuição de probabilidades do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea? E a segunda pergunta é: qual é a variância? Né? Então, a segunda pergunta é: quem é a variância de T? Bom, na Poisson, a média e a variância são iguais, tá? Então a variância vai ser igual ao valor esperado, que é igual ao lambda, que é 1640, tá? Isso aqui é na Poisson só. E também está imediato. Tudo bem? É uma das formas que a gente viu lá atrás para variância, tá? Se eu quisesse, eu também poderia fazer similar aqui, ó, ao que eu fiz com o valor esperado. Eu poderia botar variância, e seria variância da soma. Como tudo é independente, daria soma das variâncias. E aqui, quando eu for olhar variância, né, de BI, essa variância é 20, porque na Poisson a variância é a mesma coisa que a média, né? É meio que uma aberração aí da Poisson, é esse fato, né? Então, enfim, aí daria os mesmos 1640, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso daí?
Ah, 9. Tá? Então, isso termina com essa parte de distribuição da soma de variáveis aleatórias. Tá? Então, a gente viu esses três casos, quando as parcelas são Bernoulli, Poisson e normal. Tá? Depois, quando eu faço a distribuição da soma, no caso de parcelas Bernoulli, a soma tem distribuição binomial. No caso de parcelas Poisson, a soma tem distribuição Poisson, e no caso de parcelas normais, a soma vai ser normal. Tá? Bom, as coisas estão se encaminhando, pessoal, para a gente começar a falar sobre estatísticas descritivas, tá? Por quê? A gente está falando agora sobre a distribuição de somas. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a calcular a distribuição de médias. O que o que seria a média, né, aritmética? Seria a soma dividido por n, não é isso? Então, isso aqui é a média aritmética. A gente vai falar dessa quantidade como sendo média amostral, tá? É uma outra forma de se referir ao mesmo valor, né? É o mesmo conceito. E aí, se as parcelas são variáveis aleatórias, então a média aritmética também vai ser variável aleatória, porque as somas vão ser variáveis aleatórias, e se eu pegar a soma e dividir por n, também vai ser uma variável aleatória. Logo, as médias vão ter distribuição de probabilidade, tá? Então, é para esse ponto em que a gente está caminhando. E é aqui que a gente vai, quando a gente começar a falar sobre isso, é que a gente vai entrar mais a fundo na parte de inferência, tá bom? Então, eu vou fechar aqui esses slides para a gente chegar, para a gente ver o conteúdo da próxima aula. Professor, rapidinho. Slides. Oi. Nessa questão que a gente acabou de fazer, a probabilidade foi o quê? Foi o 1640? Não. A distribuição de probabilidades era Poisson. Poisson com taxa 1640. Nota que é diferente, tá? Distribuição de probabilidade e probabilidade são coisas diferentes. A distribuição de probabilidade é isso aqui. Qual é o nome e qual é o parâmetro? Poisson com taxa 1640. E o que deu 1640 no final era a variância, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Bom, então, pessoal, a gente vai começar a falar a partir de hoje mais da parte de inferência, né, que é a parte de estatística propriamente dita. Então, o que a gente fez até o momento foi construir um pouco do arcabouço teórico que a gente vai usar nessa segunda parte do curso, onde a gente vai começar a tratar de questões um pouco mais práticas, um pouco mais próximas da realidade do que a gente usa estatística no dia a dia ou em pesquisas ou em projetos científicos e coisas do tipo, tá? Então a gente precisava dessa base e a gente vai estar sempre voltando e recorrendo aos fatos que a gente viu até agora, né? Então, conceitos de função de distribuição, aos conceitos de probabilidade, de independência, tá? Então nessa segunda parte que a gente vai começar a ver hoje, a gente vai falar um pouco sobre a parte de inferência estatística, né? E a gente começa abordando o assunto de análise exploratória de dados. Tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão notar que vai ter uma diferença grande em termos da forma de abordagem, né? Que agora a gente começa a falar sobre uma outra coisa, sobre
uma parte que é mais sobre análise de dados em si, tá? Então, a gente vai começar falando sobre tipos de variáveis, e muito disso vai acabar sendo revisão, né, no fim das contas. Vai falar sobre tipos de variáveis, vai falar sobre algumas estatísticas sumárias, no caso, para medidas de posição, medidas de dispersão e quantias. Para que na próxima aula a gente já comece a falar sobre gráficos, né? E aí a gente vai falar sobre diferentes tipos de gráfico, tipo histograma, gráfico de barras, tá? Então essa parte começa a ser uma parte mais exploratória e mais descritiva de dados mesmo, tá? Então o objetivo, né, dessa área da estatística, que é a análise exploratória de dados, é extrair informação geral da massa numérica de dados que a gente tem originalmente, tá? E aí a questão é visualizar a estrutura e a distribuição dos dados, por exemplo, é uma questão inicial. E a gente faz isso através de gráficos, tá? Por que isso? Porque nota que a gente fica nas questões, a gente sempre diz assim, considera que o número de filhotes é Poisson. Tá? Isso aí é da questão, o enunciado te diz isso, mas na vida real a gente precisa ver se essa hipótese é uma hipótese razoável. Será que é razoável supor que a distribuição é Poisson? Ou será que é razoável supor que a distribuição é normal? Em alguns casos, a gente consegue argumentar e dizer, olha, não, a distribuição é binomial, e acabou. Ela tem que ser porque isso, isso e isso, e pronto. E a gente vê que, de fato, não, é verdade, tem que ser binomial mesmo, não tem como ser outra coisa. A gente pode aproximar, talvez, como uma normal, mas a distribuição é Poisson, a distribuição é binomial, e assim sucessivamente. Agora, em outros casos, tipicamente, no caso de variáveis normais, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue dizer, essa variável tem distribuição normal e acabou. A gente precisa dar uma olhada nos gráficos, né, para dizer se faz sentido supor que sejam normais aqueles dados. Então, a gente vai ver um pouco sobre a parte de gráficos nesse sentido também, para guiar a nossa escolha de qual seria uma distribuição de probabilidade para aqueles dados que a gente está observando. Bom, mas na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre resumos numéricos, tá? Da massa de dados. Então isso inclui média, variância, correlação, entre outras coisas, tá? Repara que a gente já vinha falando de média, já vinha falando de variância, mas no contexto de variáveis aleatórias. Aqui a gente vai falar dessas medidas no contexto de bases de dados. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é de tipos de variáveis, né? Então, uma variável é uma característica que é registrada sobre uma unidade de observação, ou seja, sobre um indivíduo ou um elemento qualquer. Então, por exemplo, né, a gente pode falar de variáveis como sendo sexo, idade, grau de instrução, peso, altura, IMC, enfim, várias coisas, né? Aqui referente a pessoas, né, e falando do ponto de vista da medicina, né? Por exemplo, é só um exemplo. Bom, e aí a gente precisa, é importante, né, a gente determinar o tipo de cada variável que a gente está analisando, porque cada tipo de variável demanda métodos específicos, né, para tratar daquele tipo de variável. Então, por exemplo, o primeiro tipo de variável que a gente vai definir são as variáveis categóricas. As variáveis categóricas são aquelas onde a gente registra um atributo que é qualitativo, né, do elemento que a gente observa. Então, na verdade, a variável categórica é uma variável que está dividida em classes, né? Então, essa variável categórica é definida sobre K níveis ou categorias, tá? Bom, e ainda a gente tem o seguinte, né? Que essas K categorias são mutuamente excludentes, disjuntas ou mutuamente exclusivas. Lembra lá do conceito de probabilidade? Ser mutuamente exclusivo quer dizer que não tem interseção entre as categorias, tá? Ou seja, cada indivíduo ele vai pertencer a somente uma classe, né? Ele não vai poder pertencer a mais de uma classe, tá? Para a variável categórica.
Por exemplo, uma variável categórica pode ser se as unidades amostrais forem domicílios, por exemplo, no caso da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. A PNAD é cada unidade que a gente amostra é um domicílio, uma casa de uma pessoa. Então, a gente pode definir, por exemplo, uma variável categórica como sendo a unidade da federação ou o estado onde aquele domicílio foi sorteado. Então, só tem como pertencer a um estado, né, um domicílio. Então, a UF vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, ou Minas Gerais, enfim, né? Então, não tem como pertencer a mais de uma classe. Então, é nesse sentido que as categorias têm que ser mutuamente excludentes, tá? E também essas categorias têm que ser exaustivas, ou seja, elas têm que possibilitar todas as observações, ela tem que expandir para todo o universo de possibilidades, né? No caso da UF, né, das categorias lá da PNAD, para cada domicílio, eu vou ter que incluir a possibilidade daquele domicílio pertencer a cada uma das UFs, né, do Brasil. Se eu tiver com a pesquisa, porque, bom, a pesquisa é nacional, né, então ele vai levar em conta todos os estados. Então, nesse sentido, as categorias são exaustivas, tá? Bom, é claro que isso vai depender de qual é o universo. Se eu estiver falando, se eu quiser investigar só os municípios da região sudeste, aí, para que a categoria seja exaustiva, eu só vou incluir 4 estados, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, isso, é claro, vai depender do universo daquela base de dados, tá? Bom, então, exemplos, né? A gente tem aqui o sexo biológico, que é uma variável categórica com 2 níveis. O grau de instrução, que é a variável categórica, que é uma variável categórica que pode representar diferentes quantidades de níveis. Por exemplo, nesse aqui já é um caso um pouco mais subjetivo. Aqui, pessoal, quando estou falando de sexo, eu não quero dizer que sexo não é subjetivo, não, tá? Eu só estou dizendo que estou levando em conta como uma variável categórica biológica, tá? Não, por exemplo, gênero, para vocês da biologia é uma outra coisa, né? Tem a ver com filo, eu nunca sei qual é a ordem, não consigo lembrar, tá? Mas eu só falo nesse nível mesmo. Então, falando agora sobre grau de instrução, que é uma variável mais subjetiva nesse ponto, né? Em que a gente vai ter o seguinte, a gente pode definir as diferentes classes de nível de instrução. Então, aqui uma proposta seria, por exemplo, dividir em, sei lá, 7. Então, a gente teria sem formação, fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior completo e superior incompleto. Tá? Então, aqui, repara que as categorias elas têm uma certa gradação, né? Entre as pessoas com menos instrução, com um grau menor de instrução até um grau maior de instrução. Em que aqui, na variável de sexo biológico, a gente não tem essa noção de, como posso dizer, não intensidade, mas de uma questão de ordem, né? Em que vai do menor para o maior em algum sentido, como é no caso do grau de instrução, onde eu vou das pessoas com menor grau de instrução até o maior grau de instrução. Tá? Mas os dois exemplos são exemplos de variáveis categóricas. Tá? Ou uma outra abordagem seria tratar os níveis dicotomizados, por exemplo, né? Se o indivíduo tem ou não tem nível superior completo. Então, é considerar 2 níveis apenas. Tá? Então, só para a gente ver que, mesmo dentro de variáveis que a gente chama de categóricas, a gente tem características, a gente tem categorias que podem apresentar um certo grau de ordenação ou não. Tá? Como é o caso onde não tem grau de ordenação, quando a gente fala do sexo biológico, e no caso de grau de instrução existe uma certa ordem. Né?
Então, essa divisão, ela está presente no que a gente chama de variável categórica nominal ou variável categórica ordinal, né? Que são dois tipos diferentes de variáveis categóricas. Então, se eu tenho uma variável que é categórica ordinal, é quando tem alguma ordenação possível entre as categorias, como era o exemplo que eu dei anteriormente sobre grau de instrução, por exemplo. E variáveis categóricas nominais são aquelas que as categorias não têm uma ordenação possível. Por exemplo, sexo, cor, região onde reside, tá? Então não existe essa ordenação. Então a gente divide as categóricas em duas partes, né? São variáveis categóricas ordinais ou variáveis categóricas nominais, tá? Bom, e aí tem uma parte de codificação, mas eu acho que essa parte é bem trivial, tá, pessoal? É só como que a gente vai representar as variáveis categóricas. Então, é bem típico que a gente represente como número em base de dados. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com sexo, eu posso ter feminino e masculino, digamos, né? Então, o feminino, eu posso botar 0 e o masculino 1. E aí, tanto faz. Ou posso botar o feminino 1 e o masculino 2. Tá? É só que eu preciso ter uma forma de representar as categorias. E, usualmente, a gente usa números para representar. Se a gente estiver falando, por exemplo, de região do Brasil, a gente poderia, por exemplo, representar como Norte como sendo 1, Nordeste como sendo 2, Centro-Oeste 3, Sudeste 4 e Sul 5, por exemplo. Tá? Então, é só codificação numérica mesmo. Né? E, enfim, é uma coisa bem trivial, tá, pessoal? Mas é só para, por exemplo, facilitar na digitação dos dados. Se você colocar texto, às vezes você vai ter pessoa que digita errado, ao invés de digitar Sudeste, digita Sudete. Aí na hora que você vai fazer a compilação dos dados, porque a pessoa escreveu, fez um negócio com um errinho, pode ser que você não consiga encontrar depois, né? Quando você for fazer a conversão, para trabalhar de fato com a base de dados, você vai ter que transformar isso em tudo, todas as informações em informações numéricas. Então, se vier tudo digitado, pode ficar difícil de você perceber quando tiver erro de digitação. Por exemplo, Centro-Oeste. Pode ser que a pessoa bote Centro-Oeste sem traço, outra pessoa bote Centro-Oeste com traço. Tá? Então, por exemplo, você tem... Enquanto eu estava trabalhando com o pessoal da Fiocruz, a gente... Bom, outros integrantes do projeto, né, que começaram antes de mim, tiveram que pegar algumas bases do Lira, né, que é um levantamento que se faz a partir de dados epidemiológicos de Aedes. Tá? E aí cada município faz o Lira, não é muito centralizado, entendeu? Então cada um faz, a quantidade de ciclos do Lira vai ser diferente de município para município. Então a gente via casos assim de ter muito erro de digitação, onde a pessoa escrevia a região, uma pessoa escrevia um bairro de um jeito, outra pessoa escrevia o bairro de outro jeito, porque isso aí são as pessoas que vão nas casas e vão olhando as ovitrampas, né? Ou vão medindo índice de Breton, enfim, vão nos domicílios e anotam lá o que elas observam referente à oviposição. Então a pessoa digitava de um jeito diferente. E, às vezes, o dado não era nem digitado ainda, porque tem um delay, né? Enfim, cada município faz de um jeito. Então, às vezes, você tem aquela base de dados que não está no computador, né? É a base que está toda à mão. Enfim, só para ver que quando a gente vai falar de digitação de dados e tal, essas coisas podem ser relevantes, né? A forma da escrita, se a pessoa escreveu com acento, escreveu sem acento. Então, para não ter problema, se costuma anotar, convencionar, anotar de forma numérica, tá? Mas, enfim, né? Muito blá blá blá, assim, coisas que são triviais, né? Bom, e outra forma de classificar variáveis é em quantitativas, né? Então, as variáveis que são quantitativas, elas têm valores numéricos, tá? Esses valores numéricos, eles não se originam de, tipo, representar um texto, uma classe, uma categoria. Eles são numéricos mesmo.
tá? Ou é um processo de contagem, ou é uma medida, né? E a gente divide as variáveis quantitativas em quantitativas discretas, e aí está relacionado com o conceito de variável discreta, que a gente já discutiu, ou quantitativas contínuas, né? Ou então intervalares. Então, são discretas, no mesmo caso das variáveis aleatórias, que são discretas, né? Então, tipicamente, as variáveis quantitativas discretas são processos de contagem. Por exemplo, número de quartos numa residência, a idade da pessoa em anos completos, proporção de pessoas com renda em cada família, né? Tá? Então, em geral, está ligado aí a processos de contagem, né? As variáveis discretas. São aquelas que só podem assumir, no máximo, uma quantidade discreta de valores, né? Ao contrário das variáveis contínuas, que elas vêm tipicamente num processo de mensuração. Por exemplo, nível de pressão, peso, altura, concentração de nutriente no solo, tá? Então, é a mesma descrição que a gente fazia antes, de variável de variável discreta para variável contínua, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre estatística sumária, tá? Que são medidas de posição da base de dados. Deixa eu ver se... e aí a gente começa a falar sobre média aritmética, enfim, e aí na próxima aula eu retomo, tá? Mas eu só quero falar de pelo menos mais esses 2 slides para a gente já tirar eles do caminho para a aula que vem. Então, a gente vai falar sobre medidas de posição ou de tendência central, e que o objetivo é informar, né, em torno de qual ponto na reta a gente vê a distribuição das observações no conjunto de dados, tá? Então, a gente viu algumas medidas no ponto de vista de variáveis aleatórias. Por exemplo, a média aritmética, né? Ou simplesmente a média, né? Então, a gente viu que no caso da normal, como é que era a média da normal? A média da normal ficava aqui, né? Era o E de x. Então, ela é uma medida, a média é uma medida de posição, porque ela vai dizer aonde que a variável está centrada, digamos assim, né? No caso da normal, por exemplo, que é uma variável simétrica. Então, é nesse sentido que é uma medida de posição, ele vai me dizer aonde aquela distribuição está posicionada, né? Aonde eu devo centralizar a minha janela gráfica, digamos assim, para conseguir visualizar melhor aqueles dados, tá? E vão existir outras medidas que a gente já vai falar, que são mediana e moda, tá? Ainda existem algumas outras, mas essas são as 3 mais usadas. Então, a primeira delas, né? Média aritmética. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai considerar x1 até xn, n valores observados para uma variável x qualquer. Por exemplo, né, nível de glicose de n indivíduos. Tá? Então, se x representa o nível de glicose de um indivíduo, então na minha base de dados eu vou ter, se eu tiver n indivíduos, então eu vou ter n observações, x em 1 até x em n. Né? E aí, a média aritmética dessa variável nível de glicose vai ser dada pela soma de todos esses valores dividido por n, tá? Então, a média aritmética é dada como x1 mais x2 mais, vamos lá, xn dividido por n, tá? Bom, então vamos ver só esse exemplo para a gente poder terminar. Então, o R, ele calcula a média aritmética de forma bem direta, tá? Para calcular a média aritmética, só o que eu preciso fazer é criar um vetor. E aí eu calculo a média aritmética dentro desse vetor. A gente já fez coisas parecidas com isso. Aqui no exemplo que eu tenho do slide,
eu fiz essa média com 15 valores, tá? Aqui eu vou colocar outros valores, é só porque, enfim, vai dar um trabalhão copiar isso certinho. Então, ao invés disso, eu vou fazer assim. Eu vou criar meus valores aqui. Por exemplo, vamos supor que a minha base de dados tenha 5 observações, tá? É um exemplo meramente ilustrativo, em que a primeira observação é igual a 4, a segunda é igual a 2, a terceira igual a 3, e a quarta é igual a 4 de novo, e a quinta é igual a 7, digamos, tá? Então, se eu rodar isso, quem é x? Então, x assume os valores 4, 2, 3, 4 e 7. Tá? Então, são 5 valores armazenados nesse vetor. Se eu quiser saber a média deles, é fácil. É só eu pedir min, que é a média, né? Então, eu vou usar essa função, que chama média, e eu quero aplicar essa função no vetor x. Então, ele vai olhar para o vetor x e vai falar, a média desse vetor é tanto. Então, ó, se eu pedir min de x, 4. Vamos ver se deu certo. Então, vai ser, eu quero ver se vai dar 4 mais 2 mais 3 mais 4 mais 7. Vou dividir por 5, que é a quantidade de termos, né? Deu 4, tá? Então, pessoal, aí na aula que vem a gente continua falando sobre essas outras medidas de posição. Mas vai ser bem assim. A gente vai definir um vetor, né, de observações, e aí, com respeito a esse vetor, a gente calcula nossas medidas. Média, variância, desvio padrão, correlação entre duas variáveis, tá? Então, o raciocínio vai ser esse, definir como vetor e depois aplicar as funções que a gente quiser, tá? Então, é bem mais prático do que, por exemplo, fazer na calculadora. Tá? E aí a gente tira proveito dessa facilidade que o R dá. Então, aqui no slide, né, foi feito com valores diferentes, mas depois vocês podem até replicar isso, tá? Eu coloco lá no Classroom, que aí vocês dão uma olhada, conseguem fazer seguindo os exemplos que estão aqui. Mas a gente continua na aula que vem, tá bom? Bom, então para hoje era isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom dia, professor. Oi, bom Não dia. é uma dúvida sobre a matéria, é sobre a prova. Uhum. O senhor marcou a prova dia 12 de outubro, só que dia Isso. 12 é feriado. Ih, eu nem percebi. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, é verdade. Bom, então vou ter que marcar para o dia 11. Tá, então vou marcar para o dia 11. Eu não tinha percebido. Nossa, 12 de outubro, é verdade. Bom, eu vou passar lá para o dia 11 e eu deixo anotado, então, lá no Classroom. Mas obrigado por avisar, porque Por nada. provavelmente eu não ia perceber até chegar bem perto. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão? Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê na semana que vem. Lembrando que já tem lista de exercícios sobre variáveis contínuas e variáveis discretas, tá? Fechando aí essa parte de probabilidade mais inicial. E a gente se fala, então, na semana que vem. Qualquer dúvida, pessoal, tem monitoria. Já coloquei as informações da monitoria lá no Google Classroom. E é só mandar e-mail, qualquer coisa. Então, um abraço, pessoal. Boa semana aí, boas aulas. Professor, obrigado pela aula. Boa De semana. nada, pessoal. Tchau, tchau. Eu não tenho que pausar a gravação.